Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mel Abelha, sou nova aqui no YouTube e aqui no meu canal vocês vão conhecer histórias incríveis de pessoas que saíram do Brasil em busca de novas oportunidades. Pessoas que recomeçaram do zero, não só uma vez, recomeçaram uma e duas vezes. Pessoas que têm histórias incríveis para compartilhar com você. É isso mesmo. Olha, antes de começar a minha história, eu gostaria de convidar vocês para participar aqui desse canal, se inscrever nesse canal. Sejam todos bem-vindos. E a maioria dos brasileiros que saíram do Brasil em busca de novas oportunidades trouxeram na mala apenas uma coisa: a esperança. A esperança que vai dar tudo certo. E aqui na Europa construíram uma história incrível, recomeçaram, construíram uma nova vida. São histórias que vocês vão ver aqui no meu canal. Mas antes, gostaria de compartilhar com vocês a minha história de vida. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca sonhei em sair do Brasil. Ah, mas como assim? Não, nunca sonhei. Porque eu venho de uma realidade muito distante, muito longe de tudo isso. E eu vou contar para vocês como é a minha história. Eu venho de uma família humilde. E a minha família não tinha muitas condições. Eu não fui criada no luxo, eu venho de uma família super simples, como a maioria dos brasileiros. Para vocês terem uma ideia, eu lavava os pratos no Rio. Então, uma adolescente que lavava os pratos no Rio, roupa, vai sonhar em vir para a Europa como? Né? Eu não tinha acesso naquela época a revistas, porque você tem uma revista aqui e você, nossa, uma foto de Paris, exemplo. Espanha, que interessante. Eu quero conhecer, quem sabe no futuro, quando eu crescer, eu quero conhecer. Mas eu não tinha acesso a essas coisas. Então, o que aconteceu? Eu lavava os pratos no Rio, tive uma adolescência um pouco restrita, de tudo que vocês imaginarem. A minha família não me deixava sair para as baladas, viajar com um grupo de amigas, essas coisas que hoje é a coisa mais normal do mundo. Eu lembro que nem bonecas eu tinha. Eu tinha uma ou duas bonecas que eu ganhava das minhas primas. Ganhava as roupas das minhas primas, de amigos. Não tinha acesso, fui criada realmente com muito pouco. Não fui criada no luxo, né? Hoje você vê que os adolescentes, as crianças têm tudo do bom e do melhor. E nós, que é dessa geração agora, tivemos uma infância um pouco difícil. Fomos criados com muito pouco, porém fomos felizes, né? Então aqui nesse canal eu quero contar a minha história e a história de muitas pessoas. Comente aqui a sua história. Eu quero saber, e a sua história? Como foi a sua infância? Você já sonhou em ter saído do Brasil? Sonhou, sempre sonhou? Existem pessoas que desde pequeno sempre sonhou que, eu quero conhecer outros países. Não foi o meu caso. Para vocês terem uma ideia da minha infância e da minha adolescência, eu e meu irmão, quando nós tínhamos 10 anos, nós íamos com a sacola de supermercado para a escola. Era nossa mochila, isso mesmo. Nós colocávamos na sacola de supermercado nossos cadernos, livros e íamos para a escola. Para vocês verem a ingenuidade, a humildade da pessoa aqui. E não era só eu, eu e outros alunos que não tinham condições. E sabe qual o melhor dessa história? É que nós não sofríamos bullying. Ninguém nunca riu, nunca fez gozação da minha cara nem da cara do meu irmão, porque estava com uma sacola de supermercado usando como mochila escolar. E outra coisa, não era só um dia não, hein? Nós íamos para a escola de segunda a sexta com a sacola de supermercado, isso mesmo. Colocávamos a sacola nas costas e íamos para a escola tranquilamente, era tudo que tínhamos naquela época. Uma sacola, os cadernos e os livros e muita vontade de estudar. Eu lembro com muito orgulho, com muita saudade, inclusive, dessa época, que hoje, se você for para a escola com a sacola de supermercado, né, com os cadernos dentro, usando como mochila, nossa senhora, vai ser notícia mundial, né? Notícia mundial. E naquela época é a coisa mais simples. Não só a minha família era humilde, como outras famílias eram muito humildes naquela época. E os filhos iam tranquilamente para a escola. O importante era não faltar a aula.
Esse era o importante, não faltar aula, e nós íamos tranquilamente aí com a sacola de supermercado, colocando os livros. O bom é que quando chovia, não molhava os cadernos. Mas foi uma época muito boa, foi a melhor fase da minha vida, sem dúvida. E você, já foi para a escola com a sacola de supermercado, usando essa sacola como mochila? Comenta aqui, deixa aqui seu comentário. Deixa aqui seu comentário, eu quero saber da sua história. Olha, eu comecei a minha história profissional no meu interior. Por incrível que pareça, no meu interior, começou um zum 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 que ia inaugurar uma emissora de rádio. Então as pessoas falavam assim, por que você não vai? Eu dizia, eu? Sim, vai aí menina, você tem jeito pra coisa. E eu fui fazer um teste nessa emissora de rádio da minha cidade. E eu lembro que era no morro, porque as emissoras de rádio na época eram rádios piratas, né? Ilegais. Então era no morro, na parte mais alta da cidade, para ter a maior cobertura, maior alcance, enfim. E eu saía de casa, ia para a rádio. Da rádio eu ia para a escola. Eu não faltava à escola por nada. Ok, cheguei na rádio, fiz o teste. Era eu e mais 4 meninas. E das 4, só eu fiquei. E eu lembro que eu comecei a trabalhar na rádio, eu fui gostando daquela coisa de se comunicar. E meu patrão disse bem assim, olha, agora é sua vez de falar, eu vou ligar aqui o microfone e você vai dizer bom dia, boa tarde e vai falar o prefixo da rádio. Eu dizia, eu? Ele dizia assim, você. Nossa, quando eu entrei no rádio e comecei a falar, despertou em mim uma vontade, um desejo. E foi ali que eu disse assim, é isso que eu quero trabalhar com comunicação. Eu falei pro meu patrão, eu quero trabalhar com comunicação, é isso mesmo. E foi aí que eu trabalhei durante 20 anos da minha vida no rádio. Estou fora da comunicação há um bom tempo, desde quando eu cheguei aqui na Espanha, eu não busquei nada na área de comunicação, até porque eu sabia que era impossível, porque eu estava ilegal no país, precisa homologar os diplomas, precisa falar bem o idioma, uma série de fatores. Então eu sabia que não ia trabalhar aqui na comunicação e eu fiquei um bom tempo parada. Mas com o avanço da internet, das redes sociais, das plataformas, eu disse, eu acho que é o momento para mim voltar com a comunicação. Por isso a ideia de criar um canal no YouTube e compartilhar histórias incríveis. E eu quero saber da sua história, hein? Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, que eu quero saber, é muito importante a sua história para mim. Então, toda a minha vida foi a comunicação, só que eu trabalhei no interior e eu precisava mais. Eu falo assim que eu passei a sonhar, a ter novas ideias, sonhos, quando eu entrei no rádio. Porque enquanto eu não tinha entrado no rádio, a minha vida era normal, eu não tinha sonhos. E quando eu entrei, eu queria mais e mais. E trabalhar numa rádio maior, trabalhar em uma rádio grande, uma rádio conceituada. Nossa, eu quero trabalhar numa rádio filiada da Rede Globo, eu quero ir para São Paulo. Então, eu passei a sonhar, é incrível, depois que eu entrei na comunicação. Trabalhei em Pindorama, depois eu fui para Coruripe, trabalhei em 2 emissoras em uma cidade próxima, porém tinha 2 emissoras, eu participei das 2 emissoras. E depois eu trabalhei em uma rádio grande, Gazeta de Alagoas. É um grupo da Rede Globo, é uma rádio filiada à Rede Globo. Então, quando eu ganhei esse carimbo, olha, eu disse, agora eu posso voar. Eu pensei, eu posso voar porque eu tenho um currículo e eu tenho bagagem, pensando eu, né? Fiz o curso de rádio e televisão em Maceió e com esse curso foi que me abriu as portas, a mente, mais experiência. E eu disse, eu não posso ficar em Alagoas, é o momento de voar, eu pensei. Foi quando eu fui para a Bahia, 9 anos na Bahia, trabalhando na área de comunicação. Ô, saudade minha Bahia, do carnaval, daquela alegria. Pensa um povo alegre, feliz é o baiano. O baiano não tem tempo ruim, o baiano não tem tristeza. Chegou sexta-feira, o baiano já está comemorando o final de semana. E o carnaval nem se fala, vocês conhecem, né? E cheguei na Bahia sem conhecer ninguém. Eu acredito que desde lá do Brasil já vinha imigrando em cidades que eu não conhecia, estados, porque eu fui para a Bahia sem conhecer exatamente ninguém. E aí eu montei meu acampamento pouco a pouco, fui trabalhar na Câmara de Vereadores. Imagina, essa mulher aqui pequenininha, 1,5 m, falar lá no plenário. Quem é que vai falar no plenário? Ah, é a nova contratada.
ela é radialista e vai trabalhar aqui no cerimonial. Como assim? E eu trabalhei, falava lá no plenário. Eu era a primeira pessoa a falar lá no plenário, antes dos deputados, senadores, deputados, enfim. Mas foi uma experiência muito boa, só que as pessoas, elas não conseguem, algumas pessoas, não são todas, não conseguem ver o seu potencial. Muitas críticas, porque quem colocou ela ali? Quem vai trabalhar aqui na Câmara de Vereadores, que não é aqui da Bahia, é uma pessoa de fora. Eles não aceitavam porque eu era de fora, porque eu vinha de outro estado, com meu sotaque carregado, e sofria um pouco de bullying, né? Porque quando eu ia fazer as gravações para a Câmara e para as emissoras de rádio, eu falava de Salvador. E as pessoas, de não. De não, de Salvador. E eu não tinha esse de Salvador, de Paris, não falava isso. Então eu falava de. E fui bem massacrada e sofri um pouco até aprender a tirar um pouco o sotaque para trabalhar na área de comunicação. Hoje o sotaque é um sucesso, né? Hoje o sotaque é mundial, as pessoas amam o sotaque, a maneira que você fala, ninguém te critica, mas digamos que há 10 anos, há 20 anos, isso era um pouco preconceituoso na área da comunicação. E eu sofria com o sotaque, porque era uma coisa minha. Então, como é que eu vou trabalhar o sotaque? Como é que eu vou trabalhar uma maneira diferente? Então, eu treinava em casa. Eu lembro que eu usava um lápis, assim, e treinava todos os dias para melhorar a comunicação. Comecei a trabalhar em uma rádio em Camaçari, em Dias Dávila, passei 6 anos. Depois eu vim para a capital. E na capital eu até comprei uma casa própria, que eu sou uma mulher que eu tenho uma visão, né, de empreendedora. Eu jamais vou estar comprando bolsas caras, exemplo. Eu prefiro investir em imóveis, em coisas concretas, em coisas que realmente eu veja que vale a pena, que vai me agregar amanhã. Então eu comprei uma casa, um apartamento em Itapuã, em Salvador. E com essa compra eu fui morar em Salvador e trabalhar no interior da Bahia. Passei aí 9 anos trabalhando na comunicação, Nova Salvador FM. Eu trabalhei nas maiores empresas de comunicação de Salvador. Salvador FM, Nova Salvador, Tudo FM. Trabalhei nessas empresas e me agregou muitíssimo. Foi importantíssimo para o meu desenvolvimento profissional. E claro, na carteira de trabalho isso é muito importante. Só que chegou um momento que eu vou falar para vocês, chegou um momento que já não funcionava mais. É importante você parar e ver os sinais. Por quê? Chegou um momento que 9 anos é muito tempo. 9 anos eu na Bahia, já tinha trabalhado nas grandes emissoras de rádio, já tinha pulado o carnaval, já tinha aproveitado de tudo naquela Bahia, de melhor eu tinha aproveitado. Só que chegou um momento que as coisas já não funcionavam mais. Já não tinha mais amizades, as amizades desapareceram. Além das amizades, trabalho já não encontrava mais, não estava satisfeita. Sabe quando você quer sair? Eu queria ir embora, ou era para São Paulo, Rio de Janeiro, eu queria ir embora dali da Bahia. Então a gente tem que se ligar nos sinais, que às vezes a gente está em um lugar que a sua vida não está indo para frente, a sua vida não está funcionando. E você tem que dizer, nossa, aqui já deu o que tinha que dar, né? O ditado, já deu o que tinha que dar. E se aventurar no mundo, se aventurar, construir uma nova vida em outro estado, em outra cidade. Eu acredito muito que é importante, eu sou muito a favor da mudança. Você tem que se mover quando aqui não está bem, não está funcionando. O momento exato é você buscar uma nova oportunidade em outro lugar. Isso é muito importante. Por isso que observar os sinais é fundamental. E eu senti que ali o meu momento já não era mais a mesma coisa. E eu decidi ir embora da Bahia. Vendi tudo da minha casa, os móveis, fiz muita doação. Só não tinha vendido o meu imóvel na época. Mas me desfiz de tudo e sem nenhum tipo de apego. Sem nenhum tipo de apego, exatamente nada. Eu queria, era só ir embora. Eu não sei se você já passou por isso, de se fechar o ciclo e você dizer o que está acontecendo. A gente não entende o que está acontecendo, mas você concluiu aquela história ali e o momento era um momento de mudança e você tem que ter coragem naquele momento e sair.
sair de cena, buscar novas oportunidades em outro lugar e recomeçar uma vida diferente. Foi o que aconteceu comigo. Bahia, 9 anos, deu o que tinha que dar e eu fui embora sem olhar para trás. Fui para Santa Catarina, no qual recomecei do zero, recomecei uma nova história em Santa Catarina, que foi muito bom para mim. Sem conhecer exatamente ninguém, cheguei no aeroporto e disse: "E agora?" E aluguei uma casa e fui recomeçar e, sabe, e fui bater na porta. Olá, estou aqui na porta das emissoras de rádio, de comunicação, e me deram uma oportunidade. Sempre há uma porta que Deus vai abrir para você. Não pense, ai, não vai dar certo. Não pense isso. Pense positivo sempre e sonhe. É importante você sonhar, porque quando você sonha, as portas se abrem. Você vai atrás dos seus sonhos, porque você diz assim: nossa, eu sonho em viajar para outro país. Então você vai buscar trabalho, você vai separar um dinheiro, você vai se organizar, vai falar o idioma e vai viajar para outro país. Aí eu quero comprar uma casa, você vai trabalhar para comprar uma casa. Eu quero minha independência financeira, você vai passar o ano todinho sem férias, mas você vai buscar a sua independência financeira. Por isso que é importante você sonhar, porque quando você sonha, você se move. Você não fica parado no mesmo lugar, estacionado. Isso é muito importante. E em 2016 foi quando eu disse assim: olha, tá na hora de sair do Brasil. Esse foi o momento exato, porque eu estava desempregada, né? E quando você está desempregado, meu amigo, minha amiga, você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Você diz assim: olha, é o momento, é agora de sair do Brasil. E esse momento foi importante, porque eu disse: quem me segura aqui? Porque quando você tem uma vida estabilizada, você está trabalhando, você pensa: nossa, eu vou deixar o meu trabalho para se aventurar em outro país que eu não sei nem o que me espera. Você não vem. É difícil, né? É difícil. Mas as pessoas que eu conheço em torno a mim não fariam isso. Eu faria, porque eu sou muito aventureira e eu sou de arriscar. E você faria, você com o trabalho certo, a não ser que seja uma oportunidade de trabalho aqui na Europa, aí você larga o seu trabalho e vem. Quem é que não vem? Você trabalhando no Brasil e de repente uma proposta de trabalho melhor aqui na Europa, você vem voando, meu amigo, no primeiro voo, em primeira classe, se for possível. Então, em 2016, eu desempregada, eu disse assim: é a hora de recomeçar. Só que eu queria algo novo. Eu não queria mais comunicação. Até porque eu na comunicação já estava um pouco famosa, que eu não ficava em lugar nenhum. Porque Alagoas, Santa Catarina, Espírito Santo, em vários estados eu já havia percorrido, então a minha fama percorreu também, que eu não era uma pessoa fixa no trabalho, que a qualquer momento eu poderia deixar o trabalho e me mandar no mundo, então a minha fama correu. Naquele momento que eu estava desempregada e eu disse: olha, é agora que eu vou para outro país. E eu tenho um amigo que vive na Espanha, né, em Tarragona, Seguro de Calafeu. O meu amigo Bala trabalhou comigo na comunicação muitos anos lá em Coruripe. E eu falei com ele, liguei para ele e disse: olha, aqui não está bem, estou sem trabalhar e eu preciso tentar algo novo. Ele fez: então vem para cá. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui para vocês. A melhor coisa quando você pensa em imigrar é ter alguém que te espere aqui no aeroporto. Nossa, quando você tem alguém que fala o seu idioma, um amigo seu de infância que chega aqui, que te dá um abraço, não tem dinheiro que pague essa recepção. E eu sou eternamente grata a ele, que me recebeu em Barcelona, me recebeu em sua casa, ele, a esposa e os filhos. Então foi super importante para mim, que depois dá os primeiros passos, andar com as próprias pernas. Porque você não pode estar na casa de uma pessoa meses e meses e meses. A pessoa te estende a mão, você tem que ser grato. Você tem que dizer: olha, muito obrigada, agora eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. Então eu cheguei aqui em Barcelona, ele me recebeu na casa dele, só que eu senti que ele vivia no interior de Barcelona. Eu senti que ali não ia funcionar nada, porque era muito pequenininho. Então eu comecei a andar com as minhas próprias pernas. Eu participava de grupos brasileiros em Barcelona, brasileiros na França, brasileiros em todos os países eu colocava buscando trabalho. Brasileiros em Madrid. E foi onde surgiu um trabalho para mim em Madrid, através de uma brasileira, né?
As pessoas me perguntam, os brasileiros não ajudam. Eu tive muita sorte com os brasileiros. Desde o início, desde quando eu coloquei o pé na Espanha, foi um brasileiro que me ajudou. E até hoje eu tenho boas amizades com brasileiros e, para mim, na minha experiência, os brasileiros foram fundamentais. Desde a minha primeira chegada. Existem pessoas que não tiveram uma boa experiência. Existem pessoas que não ajudam mais brasileiros. Por quê? Porque já estenderam a mão 1, 2, 3 vezes e as pessoas não sabem agradecer, não sabem ser grato. Muito obrigada. Às vezes você pode estender a mão. Você já estendeu a mão a algum brasileiro e hoje a pessoa não fala com você? E você se pergunta por quê? O que foi que eu fiz? Né? O que foi que eu fiz? Então, vai muito de pessoa a pessoa. Se a pessoa é eternamente grata, a gente não pode esquecer de 2 coisas. De onde a gente veio, né? E não pode esquecer também das pessoas que nos estendem a mão. Eu sou eternamente grata às pessoas na Bahia, na Espanha, os brasileiros que me ajudaram. Porque, graças a Deus, hoje eu caminho com as minhas próprias pernas, eu falo o idioma, eu tenho a residência espanhola, então, assim, graças a Deus. Mas no início, a gente não é forte sozinho. É até um slogan da minha cidade lá, ninguém é forte sozinho, né? Então, a gente precisa de pessoas, de amigos que possam te estender a mão nesse momento. Eu sou eternamente grata aos brasileiros. Em Barcelona, 2 amigos. Em Madrid, 2 amigas minhas que estenderam a mão e conseguiram um trabalho lá em São Sebastião de los Reis, em Madrid. E sou muito grata a todos os meus amigos, muito agradecida mesmo. O momento mais difícil que eu passei na Europa, eu vou falar aqui com vocês. Eu acredito que não só para mim, mas para todos os imigrantes, não só brasileiros, mas para aquele imigrante que sai do seu país e tentar uma nova vida em um país desconhecido, onde é difícil, o processo é doloroso. Eu vou falar uma coisa aqui. Foi quando eu perdi meu pai. Eu estava recém-chegada na Espanha, há 6 meses, e eu recebi a notícia que eu tinha perdido meu pai. Isso aí não tem consolo. É uma dor, é um momento tão difícil da sua vida que não existe palavras de consolo para te consolar nesse momento. E eu lembro que eu disse, e agora? Foi um excelente pai, meu pai ele sempre me apoiou nas minhas loucuras, nos meus sonhos, ele sempre me apoiou, ele me ouvia no rádio e na televisão e o meu pai chorava de tanto orgulho da filha. Então, assim, eu aqui e de repente perdi meu pai. E agora? Algumas pessoas me aconselhavam a não ir. O que é que você vai fazer lá? E aí, meu amigo, você tem uma experiência dessa? Morando aqui na Europa e perder um familiar? Algumas pessoas me recomendavam a não ir, porque eu não tinha mais nada o que fazer. E outras recomendavam ir, mas tinha meu irmão, que na época só nós 2, e eu e o meu irmão, tudo para mim. E no momento que ele falou assim para mim, eu preciso de você aqui comigo. Eu disse, eu vou ter que ir. Eu preciso ir, eu não posso deixar o meu irmão, num momento difícil desse, lutando, carregando tudo isso sozinho. E olha, eu confesso a vocês que foi um momento da minha vida muito dolorido. Eu só não chorava quando eu estava dormindo. A viagem foi dolorida, quando se aproximava, e eu queria participar de tudo. Eu queria participar do velório, sepultamento, de tudo, de tudo, de tudo. E eu imagino vocês que perderam um familiar, um pai ou uma mãe, estando aqui num período da pandemia, que não puderam ver seus familiares, não puderam se despedir. Eu sou eternamente grata a Deus por ter me dado condições. Na época eu tinha 600 euros na conta e eu fui ver o meu pai. E se eu não tivesse ido, eu confesso uma coisa para vocês, eu estaria me culpando até hoje. Eu poderia ter ido e eu fui, dei o último abraço porque eu consegui participar de tudo. Mas quantas e quantas pessoas que vivem aqui na Europa não puderam ver o seu familiar, dar o último adeus ao seu familiar por conta da pandemia? Isso foi terrível, é um momento que só sabe esse momento difícil quem passa, né? Então, para mim, o momento mais difícil
Foi o momento que eu recebi a notícia que eu perdi meu pai. Algum momento de perrengue vocês já passaram na imigração? Eu já passei. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não suporto a tal da imigração. Eu tenho um pavor, eu tremo. Olha, não suporto, porque venho de uma experiência um pouco complicada. Quando eu fui para o Brasil, que eu fui no momento de luto, enfim, que eu perdi meu pai, eu fui para o Brasil, mas eu tinha que retornar. Recomeçar mais uma vez, foi muito difícil, recomeçar do zero, já sabendo o caminho difícil que era, mas eu tinha que voltar para a Espanha. Então, para voltar, o que é que o imigrante faz? Eu estava ilegal aqui no país, ilegal 6 meses na Espanha, mas fui para o Brasil, então o que acontece? A gente tem que tirar um novo passaporte. E o novo passaporte você tira tudo ok. Agora, para passar pela imigração, meu amigo, é um processo um pouco complicado, porque você já sabe que você estava ilegal. E se consta ali na imigração que você estava ilegal, você é deportado imediatamente. Então, eu vim, né? E na hora da imigração, a agente policial falou assim: eu vou fazer uma entrevista, comentou com um amigo dela ao lado. Eu disse, nossa, eu vou ficar aqui agora, eu vou ser deportada agora. E ela olhou para mim e disse, você tem dinheiro? Imagina eu com 600 euros. Mas eu troquei os 600 euros para dar aquele volume. Aí eu abri a carteira assim, fiz assim com o dinheiro, né? Mostrei 600 euros. Antes de eu tirar esse dinheiro do Brasil, eu tirei um extrato de 4.000 reais da minha conta. Aí eu mostrei o extrato. Mostrei também o cartão internacional. Aí ele olhou assim para mim. Sabe quando você sente que a pessoa está buscando motivos para te deportar? Eu disse, meu Deus do céu. E eu vinha de luto, um estado emocional muito abalado, passar pela imigração. Imagine. Então eu disse assim, e agora, meu Deus do céu? Ela disse, tem passagem de volta? Tenho. Por isso que é importante que você traga a sua passagem de ida e volta. Não cancelar a volta. Vem com a passagem de ida e volta em vigor. Reserva de hotel. Seguro de saúde é importante. A reserva do hotel tem que estar válida, porque eles podem ligar para o hotel. Isso mesmo, eles podem ligar para o hotel e confirmar se você realmente fez uma reserva, né? De preferência, se faz uma reserva de 10 dias nesses hotéis que é reembolsáveis, né? Que pode ser reembolsado depois. Mas é importante, você que está pensando em migrar, vir para a Europa, vir com tudo certinho. Passagem de volta, seguro de saúde, reserva de hotel, o dinheiro e um cartão internacional. Então ela me perguntou tudo isso. Outra coisa importante é você saber o roteiro. Por exemplo, você chega na Espanha, aí ela disse, depois você vai para onde? Ela me perguntou. Como eu já havia morado em Barcelona, eu falei assim, eu vou para Barcelona conhecer a Sagrada Família, é meu sonho. E comecei a falar um roteiro. Eles podem te perguntar um roteiro. Exemplo, você sai do Brasil para Portugal e você não sabe nem o nome de uma igreja em Lisboa, um monumento, nada. É importante você ter um roteiro, e eu tinha esse roteiro. Então eu falei para ela. Outra coisa importante na migração é você não ter nenhum contato na sua agenda telefônica. Como assim? Sim, nenhum contato, porque eles podem colocar o código. Eu já vi muitas histórias que colocam o código, pede o seu telefone e coloca o código do país para ver se tem algum número. Por exemplo, 5 amigos, você é deportado. E aí? Você perde seu dinheiro. Então é importante que você não tenha nenhum contato na sua agenda telefônica, porque se eles colocam lá o código, ligam, de repente aparece aí 5, 10 amigos. É um motivo para você ser deportado. Então é muito, muito importante ter essas coisas aí tudo certinho. Outra coisa, se vem 2 pessoas, você, sua esposa, sua namorada, ou 3 pessoas, uma só pessoa falar, né? Outra coisa também muito importante na migração é só falar o que eles perguntam. Isso mesmo. Você só fala o que eles perguntam. Não venha criar e alongar o assunto com a conversa com a gente, porque eles podem estender, fazer mais pergunta do que deveria e você se bananar todo aí e não souber responder as respostas do agente. Por isso, por esses motivos, eu não suporto a tal da imigração. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu acabei de vir do Brasil agora, este ano, em fevereiro, e eles me perguntaram 2 perguntas. Eu sou cidadã europeia, eu tenho a documentação espanhola e
E na imigração me fizeram 2 perguntas. Eu fiquei, como assim? Incrível! Por esse e outros motivos eu não gosto da imigração. E você, já passou algum momento delicado na imigração? Conta aqui a sua experiência. Vamos compartilhar nossas histórias. Agora, o lado bom de morar na Europa. Quem é que não quer viver em um país de primeiro mundo? O lado bom da Europa é o poder de compra, né? É a qualidade de vida, depende para onde você está indo, né? É a segurança, que você tem segurança. Epa! Já não é mais como antes, hein? Se você bobear aqui, meu amigo, principalmente no verão, que tem muita gente aqui na Costa do Sol, onde eu moro, em Málaga, se você bobear, leva suas coisas. Então, assim, já não é mais como antes, mas ainda se tem uma segurança, qualidade de vida, o poder de compra. É muito bom você ir no shopping, comprar suas coisas e um preço acessível para a realidade do seu salário. Sabe, quando você chega aqui na Europa, é muito bom você poder conhecer outros países. É uma facilidade tão grande você ir, por exemplo, eu estou na Espanha, eu vou para a Itália. De repente você encontra uma oferta 15, 20 euros, né? Possa ser que não encontre 15, mas 20, 30 euros você encontra uma passagem aí para a Itália. Nossa, conhecer a Itália com 20, 30 euros a passagem é sensacional, é incrível. Então, no Brasil, você está longe dessa realidade de sair conhecendo outros países. Então, lá no bom de você morar na Europa, é isso, é você poder de compra, qualidade de vida, segurança, a possibilidade de agregar na sua vida, você aprender novos idiomas. Você pode aprender vários idiomas aqui e praticar os idiomas e poder viajar o mundo aqui. Aqui você, se você tem condições, em um ano você pode conhecer 10, 15 países, né? É um choque cultural muito grande, Europa e Brasil. E você se torna outra pessoa. É incrível como antes você falava muito alto e agora você já fala, sabe, vai agregando a seu favor a cultura da Europa com a cultura que você tinha antes. É sensacional. Morar na Europa é sensacional. Olha, o momento mais feliz do imigrante aqui na Europa, sem dúvida, é quando a gente é legalizado e consegue a documentação. Então, para mim, o momento mais feliz aqui foi quando eu consegui a minha documentação, a minha residência espanhola. É um momento de alegria, é um momento de liberdade, porque aqui na Espanha você tem que esperar 3 anos, né? Se você não tem uma proposta de trabalho para dar entrada na documentação. Enfim, é um processo, mas eu esperei 3 anos por essa documentação espanhola. E é um momento de liberdade, de alegria. E você diz assim, eu vou viajar a todos os países agora. Mas é super importante, eu acredito, para todo imigrante. A alegria é quando você é legalizado e você pode erguer a cabeça, passar por um controle da polícia, uma blitz policial, né, como fala no Brasil. Então, assim, antes eu tinha muito medo, quando eu era ilegal, eu tinha muito medo de passar por controles da Polícia Nacional. Mesmo assim, eu me arriscava, eu viajava países, mesmo sem a documentação. Mas quando você consegue essa documentação, quando você se torna cidadão europeu, é a maior alegria, é a alegria do brasileiro, do imigrante, sem dúvida. Bom, pessoal, essa foi a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui a sua história. Será um prazer compartilhar a sua história comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu! Obrigada!